Então, boa noite, pessoal. O intuito da aula de hoje é a gente se aprofundar os pontos, que assim, os componentes principais do RAG, né? Então, na aula passada ali do Gabriel, a gente viu realmente a construção e o que envolve ali ter o RAG. Eu vou repassar ali com vocês novamente ao notebook. Deixa eu acertar aqui, rapaz, antes. Apareceu assim, mas tudo bem. O notebook, para a gente poder revisar aqui rapidamente os pontos que o Gabriel trouxe, para que a gente consegue entrar aqui nesses específicos. Só deixa eu terminar aqui rapidamente o slide. Tá, então, na última aula, né, a gente trouxe a visão ali da construção do RAG, que é a parte de extrema importância. É como você hoje lida com os seus documentos. Então, o Gabriel trouxe aqui a parte da limpeza, né? A parte de chunking, né, que é a fragmentação. Esse é o ponto que eu vou estar adentrando bastante aqui com vocês hoje, né? É, a parte do Embry, né, que é basicamente a transformação, né, do que documenta ali, que é texto, em vetores. A parte de indexação e armazenamento, onde vive os Vector Store Databases, né? E a parte do retrieval, né, que é realmente ali onde ocorre a parte da busca, né, onde vai realmente ocorrer ali a parte da busca semântica. Existem estratégias, existem fórmulas matemáticas como cosinho, dot, né, distância euclidiana, né, também, mas aqui no processo que ele utilizou foi o cosinho, é um dos mais utilizados. Ainda dentro desse processo, a gente tem a estratégia de top T, uma das coisas que eu também vou estar abordando de forma mais profunda na aula de hoje. E o próprio generation, né, que assim, uma vez que ocorreu o retrieval, né, que é o retorno sobre a query, a geração com LLM, né, então realmente aqui é onde acontece o argumento, né, que é dado o retorno dos seus documentos, o LLM ele vai gerar uma resposta com contexto, né, obtida ali através da busca semântica, certo? Eu vou voltar aqui para o slide. Então, vamos lá. Tô vendo o slide, então. Então, é o seguinte. Os pontos de dores, né? Quando a gente tem hoje um RAG de produção, né? E sabendo que nem sempre o top K, né? Para quem não sabe, o top K é o argumento que você especifica na hora do seu retrieval, ele pré-estabelece a quantidade de documentos, né? Sobre a forma matemática ali executada, retornados na sua busca, né? Então, supondo que você tem um query, meu cachorro, né? E existe ali nessa base de documentos existe várias ocorrências do meu cachorro, dada ali o cozinho, né, que é entre os pontos, né, que a tendência de distância seja menor, ele vai obter sobre o K que você pré-estabeleceu. Então, se você diz que um K, que é um top K, é igual a 5, ele retorna 5 documentos, né, através dessa busca, né? Então, novamente, né, nem sempre o top K ele é um silver bullet, por quê? Porque podemos ter um ruído, né, nessa recuperação, o contexto pode ser irrelevante, né? Isso interfere na atenção, desencadeando um efeito perdido no meio, né? O que isso significa? Supondo que existem várias ocorrências dos seus documentos com o meu cachorro, né? Não necessariamente, contextualmente falando, os documentos que foram tragos sobre o meu cachorro é o que você busca, né? Existe estratégia para a gente poder corrigir isso, a gente vai ver ao longo, né? Ambiguidade, que é o mesmo caso, né? Pode ter várias ocorrências no cachorro. Então, o descompasso entre as perguntas do usuário e distribuição do espaço, né? Critério de documentos e baixa precisão de recall. Isso ocorre bastante, mas existem formas como tratar isso, né? A latency log tail, então, assim, a recuperação dos vetores em escala, considerando que a gente pode ter milhões de documentos, né?
em produção tende a ter gargalos, então existe estratégias, inclusive, de chunking para resolver essas situações, né? Redução de contexto, né? Então, assim, parágrafos repetidos consomem tokens em excesso e distrai o raciocínio do modelo. Dependendo de como você estruture, faça a limpeza e modele para gerar um documento, né? Não necessariamente, semanticamente, ali para a LLM, isso pode ser benéfico, tá? Na parte de retrieval. Então, tem que ter cuidado. Existem métricas, que inclusive, para um dos recursos que eu passei no grupo, né? A gente não aborda a parte de quality gates, no Naive Reg, mas na Advanced a gente vai abordar. Mas existem métricas, né? São scores científicos que você executam técnicas para poder mensurar se está ou não apto à utilização da sua estrutura de RAG, da sua arquitetura, né? A alucinação, né? O LLM em si, ele talvez esteja lendo aquele documento que foi retornado, mas não está utilizando substancialmente, né, aquele contexto. Então tem que existir um tratamento, sim, a gente chama de guardrails, para tratar esse tipo de situação, né? E, obviamente, o custo descontrolado. Porque se você não tiver um controle de como o seu documento está segmentado, né, como foi ali o seu processo de chunking, você pode causar custo, né, nesse processo. Então, isso acaba desencadeando, obviamente, um custo de API nos seus casos. Então, tem que ter cuidado a respeito disso. É, Conectei teu ponto. Então, sempre tem que ter cuidado, né, sobre esses componentes, né, dado o seu problema seja ele de qualidade, ou no seu processo de retrieval, ou na sua parte de embedding, ou nessa parte de ingest, como um todo, a gente tem que ter uma visibilidade, né, uma visibilidade muito constante, focada ali na qualidade, obviamente, da resposta, né. Então, supondo aqui, né, a pergunta do usuário foi: como configurar o isolamento multilocatário no framework X? Tá? Então, dado esse query do usuário, né? Esse query do usuário ele vai ser embedded, né? Então, ele vai ser transformado num vetor, né, dado ele o processo de retrieval, né? Esses resultados, esses documentos, né, baseado no topic key, recuperou 3 blogs de marketing contendo a palavra-chave locatário, né? E 2 declarações de direitos autorais de documentação antiga. Tudo isso, né, ficou diluído, virou um contexto para o LLM, né? E o resultado foi a alucinação. Então, o contexto do LLM foi diluído por informações irrelevantes, resultando na resposta. O framework não suporta multilocação ou multilocação. E, nesse caso, realmente vai gerar uma alucinação grave. Então, tem um ponto, né, nesse quesito, assim, que é fadar a ter um reg gênero, né, obviamente falhando em produção. Então, novamente, top K, que é o controle, né, como dizer assim, um trigger de quantos documentos ali vão ser retornados sim ou não para a LLM, nem sempre é a solução, né? Então, assim, obviamente, um conceito central que a gente sempre devemos lembrar focado no que estamos tratando, né? O RAG é um problema de pesquisa, não, não é um problema de LLM. Pois, assim, nem sempre utilizar um bom modelo de LLM significa que você vai resolver ou até mesmo corrigir um problema de alucinação ou até mesmo na qualidade que está sendo gerada ali no processo de retrieval, argumento, né, que é realmente gerar a resposta baseada no contexto obtido pelo RAG, né? Então, o que eu destaco aqui? O núcleo é a otimização profunda de recuperação da informação, né? Onde a LLM atua apenas como sintetizador de conhecimento gerado da linguagem. Então, o que eu quero dizer aqui? Que a parte do retrieval, a recuperação da informação, ela é de extrema e suma importância, porque, assim, se o seu resultado, dado o retorno obtido pela recuperação, não for bom, né, o LLM ele vai utilizar garbage, ele vai utilizar lixo para poder gerar a resposta, né? Então, é o caso aqui do garbage in e garbage out. O limite superior da qualidade de resposta do sistema é determinado pela precisão do contexto recuperado. Então, se eu tenho um bom contexto, obviamente, o LLM ele vai ter qualidade, vamos ter documentos, né, qualificativos, né, para poder gerar uma boa resposta.
E, assim, modelar RAG como uma probabilidade de muitos estágios. Pois, como o próprio Gabriel trouxe na aula passada, eu trouxe na aula retrasada, assim, você componentizar o RAG é muito importante. Não só o fato de você distribuir ele, baseado na arquitetura que na ID propõe, mas você ter um controle e a observabilidade disso é de grande importância, porque senão fica fadada ali a tentativa e erro, né? Pois, se eu tenho uma resposta gerada ruim, dado o meu contexto que foi gerado de forma errônea, né? É, e eu não tiver uma boa metrificação, né? Uma boa observabilidade disso, dá tiro no escuro. Então, eu não sei aonde está falhando. Então, a gente tem que ter isso aqui, a modelagem do RAG, ela é de extrema importância, né? E aqui temos também que é a mudança do sistema de avaliação. Então, assim, descartar as metas de geração com complexidade e focar em métodos de avaliação de pesquisa, como hit rate, MRR e etc., né? Mais uma vez, a perplexidade, ela muitas das vezes vem pelo fato de que o modelo está interpretando ou lendo ali o contexto retrieval, né, de maneira errônea. Pois você tem instrução de prompt, né, diz ali, utiliza o contexto obtido para gerar tal resposta, ou ele vai ler aquilo que está ali disposto, né, disponibilizado ali para no momento de geração, a ponto de talvez até alucinar e se tornar, criar uma camada de viés. Então, trazendo ali uma qualidade ruim na geração da sua resposta, né? Então, é sempre assim, o usuário é importante, que são práticas, né, que a gente chama de Query Rewriter, né, que é reescrever o que o usuário está solicitando. Eu nunca recomendo em produção simplesmente passar o que o usuário passou como no seu RAG, né? É importante você ter ciência disso, né? Essa reescrita, né? O rewrite, né? A recuperação no naive é ok, né? Uma arquitetura mais base, mas devemos ter, sim, o que chamam de re-ranker, que é a reclassificação, a gente poder dar peso do que foi obtido sobre o seu top A, você constituir realmente uma aproximação do que o usuário realmente está buscando, né, para que o elemento possa agir como mais exato. A compressão, lembrando que o LLM ele é limitado à janela, não só de contexto, mas vai limitado também ao limite do que ele pode processar. Então, uma compressão aqui nesse caso, ela é de extrema importância. Por isso que a estrutura, né, dada a lição gerente de contexto do seu prompt é importante, né? O próprio LLM em si, sintetizando e gerando, né, e obviamente a resposta final. Então, o que eu quero enfatizar aqui sobre esse slide que devemos ter, sim, a parte técnica posta em prática, considerando, né, que o RAG é um problema de pesquisa, né, e não de geração em si. Então, devemos ter isso em mente. Inclusive, mais uma vez falando, lá no grupo, como o Lucas na primeira aula, eu vou repassar para ti, e também eu vou revisar com todos, a importância da prática de quality gates, né, que é você ter, assim, KPIs a ponto de você conseguir avaliar a resposta ali gerada pelo seu próprio processo de RAG, né? Então, assim, só para recapitular, a pergunta de RAG, né, a do Naive, nesse caso, né, e vou trazer alguns pontos do que podem vir a ser as problemáticas que podem acontecer em produção, né? Então, mais uma vez, usuário, query, né, a gente transforma o texto numa representação numérica aos vetores. Esse vetor que foi transformado da query do usuário, a gente busca no nosso campo vetorial, pela similaridade, né, que nesse caso sempre recomendo utilizar o poolzinho. Esses documentos, a partir do top K definido, a gente tem a execução do prompt, né, pelo LLM. Então, o LLM te dá a resposta, né. Então vamos aqui fazer uma ruptura, né, em análise. Então, assim, o ponto de ruptura 1 é o desajuste no espaço semântico. Então, por exemplo, existe um abismo entre a expressão da consulta query e o documento, né, que é, mais uma vez, nem sempre vão haver ocorrências exatas da query do usuário sobre o que foi descrito, documentado e salvo no seu banco vetorial. Então, existem várias estratégias
até mesmo para trabalhar esse processo, né? Porque temos que lembrar que a nossa representação ela é semântica aqui nesse processo, né? Que o que o usuário está buscando, pedindo, não necessariamente ela é representada de forma exata, mas semanticamente falando, existem contextos que podemos utilizar para dar determinada resposta para o usuário, né? O ponto de falha de ruptura 2 é o quê? É a falta do conhecimento de domínio. Então, assim, os dados fora da distribuição OOD, né, que causa falha numa perna de Embry. Então, o quê? Não necessariamente um modelo escolhido, ele consegue representar bem a estrutura do seu documento. Então, por exemplo, não adianta você achar que você tem um banco vetorial com um monte de JSON, né? Lá dentro é o suficiente para que, dado o seu processo de RAG, né, que é o retrieval, desculpa, dentro do retrieval, que é a busca, né, e isso ser retornado por LLM, significar que você vai ter uma boa resposta nesse processo de generation, de geração. Porque quando você pensa a estrutura do JSON, ela é uma estrutura, posso até dizer que não era muito boa para você determinar que ela seja uma estrutura canônica do seu documento, tá? Então, isso ocorre muito, né? Que é o quê? Essa falta de conhecimento do domínio, porque você acaba colocando mais garbage no seu banco vetorial a ponto de fazer retrieval do que realmente um contexto de qualidade para que o elemento possa gerar uma resposta, né? E, obviamente, as armadilhas de recuperação, né? Então, o top K corresponde apenas à similaridade vetorial superficial, né? Incapaz de distinguir os fatos essenciais. É a mesma coisa. Então, assim, você define um top K de 5, não necessariamente os 5 documentos obtidos, a partir da query do usuário, ela não necessariamente vai representar o que precisamos realmente buscar para que ele possa dar uma boa resposta. Então, tem que ter um cuidado muito grande, né? No set desse top K versus a como o seu documento está estruturado no banco. Será que tem um estudo de caso típico, né? Então, acontece o quê? Que ao pesquisar por tratamento de erro X, né, aí vem, obviamente, por conta de dimensões, né, porque é uma busca semântica de documentos de marketing relevante, foram recuperados devido à sobreposição da palavra-chave. Mais uma vez, que é a busca do meu cachorro, né? Essa representação de texto, né, em formato numérico, acaba acontecendo que na sua busca semântica, na sua busca por similaridade, o que veio, né, o documento como um todo, não representa o contexto ideal para que o LLM ele possa vir a ter uma resposta típica, né, uma resposta correta. E, obviamente, uma limitação de desempenho. Então, ok, o cálculo de similaridade simples ignora, né, a associação de lógica com contexto de dados de corda longa. E, assim, esse é um tipo de problema de ter e achar que apenas o naive em produção ele é o suficiente. O naive, ele é bom para o começo, né, que você está explorando o que vai virar a ser os seus documentos, o que virá a ser a sua estrutura de documentos, né, assim, o que é o arquivo, né, que vai gerar um documento que virá a ser um contexto. Então, assim, para essa exploração, esse teste, o naive, por ter menos componentes, ele consegue te dar uma direção melhor até para onde você vai sobre uma avançada carruagem no que a sua arquitetura ela vai compor. Né? Considerando a base do naive, você pode ir para um advanced, você pode ir para um graph, você pode utilizar dentro do próprio advanced a componentização de hardware search com estratégia de keywords. Então, assim, o naive ele tem que ser a base para que você possa explorar essa parte fundamental do que você terá de documentos, né, do que você vai fazer porque gere seus documentos, no fim das contas. Né? Então, mais uma vez aqui, então, o usuário, né, traz a query, temos que saber bem escolher o nosso modelo de image. Também temos hoje milhares aí, não milhares, mas assim, algumas dezenas de bancos vetoriais, né? Então, assim, essa ruptura aqui entre o que está componentizado ao que vai ser realmente processado a ponto de gerar alucinação é o que nos distancia é, dessa resposta com qualidade, né? Então, assim, um dos pontos que o Gabriel enfatizou são as técnicas de chunk, né? É um processo que requer carinho e atenção, pois conforme
o que seja, né, vamos dizer assim, os seus documentos, não, o que seja os seus arquivos que você passeado, né, a ponto de estruturar os seus documentos, existem diversos tipos de estratégia de chunking e, obviamente, seus prós e contras. Vou citar aqui alguns. A tradução direta em português, mas em inglês, é, é, são, obviamente, nomes distintos, mas até mesmo quando você vai olhar as bibliotecas e implementações, a busca em inglês, ela é bem-vinda, né? Então, recursive split aqui, né? Que é o quê? O que que é isso? Nada mais é que você quebrar, né, parágrafo, frase e caractere recursivamente, preservando ao máximo o contexto estrutural do documento original. Então, supondo aí que temos um manual ou manuais, né, que seja uma empresa tipo uma Samsung, com diversos dispositivos, né, tipo diversos devices, o recursive split, ele poderia ser uma boa, nesse caso, né. Aí temos aqui a Windows Live, se não me engano, é, é, que é a janela deslizante, né, onde você trabalha, inclusive essa sobreposição para não ter overlap, né, ele basicamente resolve a perda de informação nas bordas do chunk e problema de truncamento de contexto, tá errado aqui, contexto. Temos o semantic junk, né, o chunk semântico, né, ele utiliza a similaridade, a gente costuma utilizar modelos de entity aqui no processo para poder representar as estruturas e dar essas estruturas representadas de forma numérica, a gente conseguir traçar encontros para poder trazer ali a clusters, vamos se chamar, semânticos, né? Tem estratégias hierárquicas, que é, assim, trabalhar entre pai e filho, essas relações de nodes, né? Aí, permitindo a recuperação precisa de pequenos blocos, grandes blocos fornecem a mente de raciocínio completo. Então, assim, imagina o próprio manual, que tem um glossário, que tem assim, um de um, fala como abrir. Um de dois, fala que após aberto, tem lá um determinado componente. Então, essa estratégia hierárquica, ela é interessante também, nesse processo de como processar e estruturar o seu documento, né? Tem um princípio de seleção, que é uma unidade de passo fixo para a prioridade de integridade semântica. Nesse aqui, você passa a dar pesos, né, em como um documento se relaciona com o outro e o que sequencialmente, né, esse documento ele vai representar para você trazer uma chain de busca. Então, assim, do top 5, então seria o 5, 4, 3, 2, 1, seriam documentos realmente trazendo uma chain de vínculos entre um ao outro, né, que é uma unidade de passo fixo para a integridade semântica, reduzindo a inferência, né, interferência de sinal na fase de recuperação. Então, assim, para cada técnica, né, a gente tem, eu trago aqui as vantagens. Então, assim, a divisão é recursiva, né? Então, assim, qual é a lógica central dele? É priorizar a integridade dos parágrafos e frases. Então, ele tem implementação simples, então cobre sempre 80% dos cenários básicos dados no estruturado. Então, o recursivo, vamos dizer assim, é o beabá, o seu Gary Starter. Então, começa por ele e você vai trabalhando e testando, obviamente, as outras estratégias. Então, tem a janela deslizante, que traz aqui a redução de distribuição a nível de token, pois pensar que todo um de um do teu manual e acaba que você está apenas buscando o objetivo, mas não como aquilo é feito, né, naquele ponto lá do seu manual, o que a janela deslizante te traz. Pois, se temos 1.000 linhas, perdão, mil palavras, e você está buscando apenas referências, né, dessas 1.000 palavras que equivalem a 20%, né, 20 palavras ali do seu documento, então a janela do design ela te traz essa, essa boa prática, né? Até mesmo no quesito de economia. Aí, obviamente, que traz o custo baixo, para resolver a perda semântica entre blocos também tem celeridade de recuperação. O change semântico, então, ele percebe dinamicamente o ponto de mutação de tópico, ele aumenta significativamente a taxa de acesso de hit rate da recuperação e reduz o ruído relevante. E a recuperação hierárquica, né? Ele estabelece relação entre referência entre documentos pai e filho, que é aquela visão de chain, né? Pai, filho, sobrinhos e assim em diante. E ele equilibra a precisão de recuperação vetorial com o contexto RIP necessário para a geração de LLM. Então, eu trago aqui essas 5 estratégias, tem bem mais outras, tá? Mas eu costumo dizer que, assim, se fosse para ter no meu arsenal, né, ferramentas, eu sempre colocaria essas 5.
tá? No repo, né, lá no código, eu trato e trago exatamente os 5 pontos de forma prática no código, tá? A gente também tem, dentro desse mesmo tópico, né, temos o tipo por tema, então a gente também consegue constituir a nossa estruturação baseados ali em títulos, né? Então, por exemplo, supondo um livro, né? Então, teria os seus capítulos. Para cada capítulo representasse um documento. Então, o chunk por tema ele tende a trazer esse princípio. O chunk por entidade, a gente vê muito isso em graph rag, realmente costuma um graph, e você trabalha os nodes, as relações, né? Então, as entidades, os relacionamentos entre elas. Isso aqui é complexo, considerando hoje um traditional writing, mas dependendo do quão complexo os seus documentos, né, os seus contexto, o, a parte de graph rag, que a gente chama, né, que é o processo de chama por entidade, ele tende a resultar em uma boa qualidade de retriever. E tem um tipo orientado a perguntas. Existe um processo que a gente chama de hypothetical query argument, que é o quê? Eu tenho uma manual da Samsung sobre o Samsung XPTO. Eu construí, dado a explicação do que é esse manual, perguntas, onde é a chave, o valor, a resposta do que vem a ser obtido desses documentos, né, desse manual. Isso é um processo também que a gente costuma fazer bastante, né? Que é realmente potencializar, de formas hipotéticas, a representação daqueles documentos de maneira mais argumentada. Então, assim, você conseguir aumentar a representação. Tem um chunk de código. Então, assim, o AST, né, utiliza-se bastante, que é, dada a classe, eu estruturar que a classe a classe carro, né, tem a função aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, então, assim, o AST, ele consegue semanticamente quebrar isso bem, tá? Tem o núcleo da estratégia, que é o quê? A lógica de mudar é como dividir para como o usuário busca aumentando a precisão da recuperação, né? O que é isso? Dado nossos quality gates pré-estabelecidos, né, que são as nossas métricas, e como pôr isso em prática, a gente começa a avaliar, né, de maneira hipotética, como o usuário está buscando e vendo se o que está sendo representado em termos de retorno está equivalente. Né? Temos também as correspondências de cenário. Então, baseado nisso, né, a gente consegue tratar, né, uma seleção dinâmica do melhor esquema para diferentes tipos de documentos. Então, assim, isso utiliza muito em question answering, né? Então, supondo que temos um Swagger, então um Swagger JSON, que lá está representado em JSON todos os nossos registros de uma API. Então, a gente trabalhar cenários do tipo, temos o CRUD de user, então a gente gera os documentos para o CRUD de user, documento. Temos o CRUD de product, então a gente gera o documento para o CRUD de product. Então, você representar isso em cenários também é uma boa técnica, né? Isso aqui, assim, ainda voltada, né, para o nosso quesito de como enriquecer, né, o processo de retrieval. Temos o que a gente chama de que é a estratégia avançada de fragmentação, né, um top de Advanced Chunk. Então, o quê? Eu enriquecer o meu documento com meradeiras, não, metadados, né? Então, assim, além do texto simples, né, injetar desestruturado para cada chunk, fornecendo descrição semântica multidimensional. O que é isso na prática? Além da busca similar, né, a busca semântica do teu programa de teu Windows, do teu Python, você também tem formas de você classificar, de você fazer buscas realmente interrelacionais, né? Pois, além de você ter, muitas das vezes, a busca semântica, né, a partir do seu tópico K, é importante também, desse retorno, você encadear filtros, né, que podem influenciar numa melhora contínua sobre a qualidade do seu retorno. Então, você consegue, além de ter o documento que é o texto, né, o raw body do seu documento, que vai vir a ser usado para fazer a busca semântica, você também trabalha metadados, né, desse documento. Então, assim, alguns dos campos principais baseados nessas numeradeiras
incluem docked, o section, timestamp, o summary, né? Por exemplo, o summary ele é interessante, pois, voltando ao exemplo lá do manual da Samsung do Device XPTO, lá no 1, ensina como abrir a caixa, né? Para inserir o device. Então, você usar um LLM para ele sumarizar aquele bloco, né? Pois aquele bloco não necessariamente ele tem uma representação simbólica a ponto de poder utilizá-lo diretamente ao LLM. Então, se você pega o raw body daquele teu documento mais uma sumarização do que ele representa, não só aumenta a sua acurácia de retorno, mas também influencia a ponto de ajudar o LLM a ele interpretar aquele contexto para, dada a pergunta do usuário, ele conseguir responder de melhor forma, né? Como eu disse aqui, a pré-fetagem dos atributos, né? Então, o it contains, os famosos it contains, o has in, né? Que é você conseguir adentrar filtros de busca realmente, não só ficar fadado a busca semântica, é também interessante, né? A injeção de âncora de contexto, né? Que é anexar está muito diferente. Se tu para no cabeçalho do texto, resolver a quebra semântica, pois, dependendo de como foi a sua estratégia de chunking, talvez ali ficou no meio do documento, ali, o documento ele ficou representa o meio do manual, mas semanticamente, para quem lê, talvez existam outras representações similares àquela parte. Mas é interessante a gente ter, que é quem coloca isso como injeção da âncora, a referência, porque aquele bloco pertence ao capítulo 1.1, né? Perdão, representa o capítulo 1 e do parágrafo 1 equivale àquele documento, né? E a loja de recuperação em nível de produção, né? Que é assim, suportar as consultas de filtragem compostas com base em versão, permissão janela de tempo, pois o documento ele pode mudar. Então, realmente é bom e é interessante termos é, essa visão de versionamento. O documento ele pode vir a mudar, né? Então, assim, eu trago aqui uma representação do que seria na prática. Eu vou passar aqui, mas eu também quero ler código com vocês hoje, né? Mas aqui, eu estou utilizando o LangChain, mas no repositório eu trago a implementação do que seria um semantic chunking, tá? Na mão, né? Mas, assim, é muito fácil, né? Buscar, instalar esses pacotes, mas eu acho muito difícil, simplesmente, dada essa facilidade de simplesmente instalar um pacote e executar, a ponto de não saber o que o semantic chunking representa na prática, você não conseguir, inclusive, muitas das vezes, ponderar. Será que o semantic chunk ele é bom para o meu problema? Então, dado assim, a natureza da implementação, uma vez que você domine o que está ali behind, né, o que está ali por trás, fica até mais fácil de você selecionar o que muitas das vezes vai pôr de melhor assim, em prática no seu projeto, né? Mas aqui é mais fácil, mas é muito simples. Hoje com LangChain ou com caramba, LangChain e Llama Index, você conseguir utilizar essas estratégias nessas técnicas de RAG, assim. Esse pensante aqui, ele equivale, é uma técnica, né, a partir do seu semântica, para quando, se não me falha a memória, abaixo de 25% passa a não mais escolher aquele documento dado a representação semântica. Então, a partir de 25, né, então, vamos dizer, 30% para cima, para 100, os documentos eles são utilizados. Então, pensa que vai acumulando o teu texto até que chegue abaixo de 25% do seu percentile, né? Para ele dar um passo para olhar outro documento, né? E aqui, enfim, estamos estruturando, gerando blocos de documentos, né? Utilizando a técnica semântica. É exatamente fazer essa divisão aqui, está representado aqui na imagem. Isso aqui foi um ponto que o Gabriel trouxe na aula passada, que é o quê? Dada a sua escolha de modelo de Ember, né, a gente sempre tem uma característica, vamos se chamar. Então, o modelo, a primeira coisa que a gente sempre avalia é a dimensão, né? Aqui, inclusive,
O TextTree não é da OpenAI, então o ADA, ele é, se não me engano, é o último, é o Large, né? Então, assim, ele tem uma dimensão de 1536. Então, ele consegue representar de forma textual o seu texto em até 1536 tokens, né? Então, temos a dimensão de 584, que é 394 tokens, e até 3072. Então, assim, comparação de dimensão, né? Para 394, o mini LM, ele é um modelo de Ender, que você consegue encontrar hoje da baixada do Face. Ele, como é pequeno, ele roda de boa CPU, né? Então você consegue usar o Sentence Transformer da Region Face, baixar e utilizar ele para poder, enfim, executar. Versus o 1566 da Atom, né? Que é da OpenAI. Ou os 3072 Large, que também é encontrado aberto esse modelo. Temos aqui uma explosão dimensional, que é o quê? Se eu pego 10 par de blocos de documentos, né, a 3072, beleza. Mas escalar isso em produção pensando que 3072 a única dimensão que você vai utilizar, é assim, pedir para dar problema, pois um banco, né, aqui inclusive tem a conta, né, que está representando, né, aquela quantidade de documentos em memória, você vai precisar de muito recurso. Isso é realmente de infraestrutura, né? Então, assim, a explosão dimensional, né, a escolha sobre o seu modelo de Embre que causa ali a dimensão, né, ele equivale ao custo de armazenamento e a latência de recuperação, né, obviamente ela vai disparar enquanto aumenta na taxa de reavocação e retorno de imaginário decrescente. Temos uma Trossical Embries, né, que ele suporta totalmente dimensões sob demanda, equilibrando flexivelmente a pressão de desempenho computacional que tem sido bastante utilizado em produção. Aí temos a estratégia de dimensão, de implantação atualmente, né, então, BG GTE, então ela tem extremamente baixa, então esse modelo de JPE com alta facilidade de uso, né? Que é o quê? Você manter na sua infra esses modelos, né? Ou utilizar um OpenAI, ou um Gemini, com um Gamma, por exemplo, para poder, enfim, utilizar o serviço. Sempre tem que considerar, né, que temos que ter uma desempenho de indexação. Então, assim, as altas dimensões aumentam significativamente o uso de memória do HNSW, e o tempo de cálculo de busca vetorial, né? Então, assim, quanto maior a dimensão, mais, obviamente, requer tempo e maior será o processamento até mesmo fazer a aplicação da fórmula matemática sobre essa busca vetorial, né? E temos aqui o processamento de seleção, que é o teste de retorno das métricas. Então, NDCD e o recall para conjuntos de dados de domínio vertical, né? E a advância a gente entra nessas métricas, na metodologia de advância, RAG. Se não me falha a memória no repositório, eu trago aqui de recall. Então, assim, é uma conta matemática besta, mas ela é importante termos em mente que o que estamos dimensionando sobre o que estamos representando sobre ele em vetores é sempre vezes 4 bytes, né? Vezes 1.2. Ok, isso aqui equivale ao custo de ter essa infra, né, esse pouco vetorial hospedado numa cloud. Então, isso vai equivaler a quantidade de memória RAM para poder trabalhar o seu banco em produção, né? Então, assim, temos aqui dado a dimensão, né, em gigas, né, assim, uma média, obviamente, em milhão de vetores. Então, aqui seria 1.4 gigas, né, 5.7 até 11.4. E eu costumo dizer que, dado que seja o seu documento, né, é sempre bom e importante estruturar, até mesmo testar se aquele modelo ele em si está representando muito bem e se não existe um modelo talvez menor que ele para poder representar melhor ou igual os seus documentos. Então, por isso aqui você trabalha de cenário de aplicação, então menor, né? Então você usa em, vamos dizer assim, cenários mobile, recuperação de alta concorrência, os medianos, né? Uma compressão semântica geral, o famoso silver bullet, que o ADA ele serve para tudo, como assim dizer, né? E os maiores, as tarefas complexas de altíssima precisão, onde você quer realmente representar de forma densa realmente aquele teu documento, aquele teu contexto. Tá? Então, aqui a gente tem aqui uma arquitetura, né, e design de um índice híbrido. O que, que é isso? Novamente, no teu processo de naive, você só tem um vertigo dada a similaridade.
e onde você está modelando a sua arquitetura baseado em type de chunk e vamos dizer assim, a ticagem, né, o ticker do top car, né? Então, seguindo essa visão, o teu próximo passo é trabalhar algo híbrido, né? Então, não necessariamente o cozinho sobre o HSN, HSNW, ele é o suficiente. Então, temos aqui a visão, né, uma estratégia de produção para o Re-Ranker. O Ranker, ele costuma ser, vamos dizer assim, o próximo passo a nível de componente, quando você sai do seu naive reg com advanced, né? Então temos a coleção Beam Encoder, né, que é a recuperação massiva, onde trabalhamos a computação de vetores independente em busca de milissegundos, o top Q, realmente a quantidade de documentos, os candidatos, né? O Course Encoder, né, que é o refinamento top Q. Então a gente trabalha aqui a modelagem conjunta, o QD, alta precisão e maior latência, e obviamente o resultado final. Então, aonde e o que mexemos para poder trabalhar uma busca híbrida, né? Que é o caminho feliz de sair de naive para o advanced, né? Trabalhamos muita parte do índice de HMSW, né? Que isso significa? Que é um índice vetorial baseado em gráficos, equilibrado e ideal de velocidade de recuperação, o índice IVF, que é um índice invertido via clusterização, ele reduz o uso de memória em larga escala. A gente costuma sair desse do HNSW para IVF, mas não trocar, né? 3 para 4. Mas eu posso dizer que não necessariamente também você simplesmente tirar totalmente seus documentos do HNSW para IVF, mas você chega um determinado momento que, dado a como a busca ela está sendo feita, a representação em IVF ela é mais rápida e muitas vezes mais performática do que uma representação densa em HNSW, né? Trabalhamos bastante também a busca híbrida, né, que combina, é uma combinação semântica, a parte densa, e a parte que a gente utiliza bastante, que é o Keyword Generation, né, com BM25. BM25 nada mais é que o motor de busca do Elasticsearch, né, para você tentar, quem já mexeu, quem já viu, né, até mesmo falar da busca que a gente chama de syntax search, né, a ponto de você conseguir realmente completar a força de quê? Porque você tem uma busca vetorial sobre semântica, né, e agora você tem a busca de, por exemplo, o keywords in, né? Todas as palavras-chave representadas dos documentos a ponto de somar. As duas buscas, né? A ponto de também aumentar a qualidade e a acurácia da resposta. Tem, obviamente, as vantagens principais, né? Que é resolver novos próprios, a abreviação de post-track semântico. Por exemplo, aqui, a XP é uma prática, né? É um exemplo de pontuação híbrida. Então, você combina. Então, tem gente que faz assim, 70% de semântica e 30% de busca híbrida, ou meia a meia, 50-50. Então, o que retornou, né, numa população de top K de 70%, mas o que retornou numa busca híbrida, né, por keywords, representa 90%, fica 5 a 70%, né? Então, você consegue balizar, equilibrar, né, esse trabalho. Aqui eu digo, né, a parte da dimensão, porque complexidade, né? Então, Beam Code, baixo precálculo. O Crossing Code é alto tempo real, né? Aí tem aqui, do Beam Code de velocidade é milissegundos, que é muito rápido, né? Que é uma forma matemática aplicada. Crossing Code, pelo fato do keywords, né? Input Text Search, pode ser em segundos, segundos, porque esse aqui tem que estar bem indexado, né? Tem cenários aqui, então, temos aqui o Recall, de imediata busca, né? E a segunda etapa, que é o Re-Rank. Então, nada que eu busquei, vou trabalhar um ranking de pesos, o que pode ser melhor a ponto de classificar de maneira, né, decrescente, né, do maior para o menor, a minha busca, né? E, obviamente, é precisão. Então, a gente tem uma média que só em parte de BE encoder. Então, quando a gente sai de BE encoder para cross encoder, a gente aumenta muito a nossa acurácia, né? Então, fica extremamente alta. Além do top Q, né, tem estratégias de recuperação dinâmica, né? Então, assim, o valor de K é dinâmico e temos uma filtragem por limite. Então, o que é o K, né? Ele define um score, threshold, né, baseado na pontuação de relevância para evitar a redução do ruído de fundo e correspondente de baixa qualidade. Então, assim, o top K significa que, dados os meus documentos, dada a minha fórmula matemática, eu sempre terei
uma nota escorada. Então, assim, supondo em Cousine, quanto menor a distância, melhor é o resultado, né? Diferente de Dodge. Quanto maior a distância entre os pontos, maior é a qualidade. Então, a gente consegue ticar, né, mexer em top cap baseado nisso e, obviamente, filtrando esse processo. Inclusive, aqui nessa parte específica, trabalhamos bastante a parte do re-ranker, né? Temos o roteamento semântico, o semantic route, que ele pré-classifica a questão da consulta, direcionando as solicitações para entes verticais ou nome específico. O que é isso, na prática? Eu pegar um LLM e, dada a pergunta do usuário, eu direcionar para talvez uma arquitetura e uma estrutura de RAG, né? Então, assim, é comum, tá? Temos RAGs específicos para domínios de contexto a nível de documentos. Então, o roteamento semântico, ele cai muito nessa prática de você direcionar aquela query para o RAG específico que possa vir a dar um bom retorno para poder enfim, gerar contexto, gerar resposta. Temos o decaimento temporal, que é o time decay, né? E introduz uma função de decaimento entre cenários de notícias em tempo real, garantindo o equilíbrio entre a relevância semântica e a atualidade. Dá um exemplo aqui. Supondo que acabou de acontecer uma fatalidade, né? Então, historicamente, assim, a parte jornalística, ele vai atualizando a cada ponto, ou a cada, sei lá, minuto, hora, né? Uma informação relevante àquela notícia. Então, morreu fulano, mas quem o matou? Né? É até pesado isso, mas enfim, quem o matou? Aonde aconteceu? Qual foi a arma do crime? Aonde, dado a como você está passando, né, compartilhando esse contexto, não necessariamente a pessoa está buscando quem morreu, mas quem o matou. Então, o time decay, ele tende a realmente criar uma timeline do que aqueles seus documentos estão representando naquele determinado momento né, de busca do query do usuário, né? Temos a pré-filtragem de metadata, né, que é o que eu trouxe anteriormente, então você costuma ter, auxiliando o seu documento, uma representação de metadatas de informações que compõem o que aquele teu documento representa. Aí temos a ponderação em vez de pontuação, que é você por subir ou descer as notas, né, os pesos sobre o quanto iremos utilizar da busca semântica ou quanto iremos utilizar da busca híbrida, né? Então aqui, ó, é o exemplo na prática, quando diz, né? Aqui eu estou selecionando apenas os 10 documentos, que eu estou igual a 10, mas estou, dado aqueles 10 documentos, dado aquele domínio, aquelas representações, eu estou buscando que o status seja igual a publish e o access level, né? É less than equal ao user ranker, né? Estou, então, aqui aumentando o meu campo de pesquisa, não apenas trabalhando a busca semântica, aqui nesse caso, perfeito? Aqui é interessante. Então, aqui é a forma de detalhamento temporal, né, que é o score final, que é o score vector final de DOM. Então, assim, o quanto os documentos, o tempo de documento agora, né, eles sobressaem. Então, assim, eles têm uma relevância maior, obviamente, dos tempos de documento antigos, nesse caso. Pronto. Aí trabalhamos aqui também. Isso no pós-retrieval, né? Acima, na camada acima. São as técnicas de informações de consulta. Então, eu citei o Hypothetical Query, né? Então, temos, assim, formas de como buscar os seus documentos. Então, temos o Query Expansion, né? Que é você reescrever o que o usuário está perguntando. Né? Então, assim, utiliza LLM para gerar sinônimos de consultas relacionadas, aumentando significativamente, né, a amplitude de recuperação, ao Hypothetical aqui, né, HID, né, que a gente converte a consulta em uma resposta simulada, resolvendo a simetria semântica através de busca e resposta com uma resposta, né, tem o Decomposition, e dado o query do usuário, a gente vai quebrando ele em partes, né, que divide pesquisas complexas em micro-retiros e subconsultas atômicas para recuperação paralela, né,
tem a reescrita, que é realmente o rewrite, que é combina o histórico do diálogo para realizar a resolução de conferência, né, garantindo a precisão em conversa de múltiplos turnos. Temos o roteamento semântico, que eu falei anteriormente, né, distribuir automaticamente para diferentes índices, né, diferentes tipos de RAGs, com base na questão da consulta, como documentação técnica desse relatório financeiro, né. Temos um compromisso aqui de desempenho, que é trocar o medo de custo da inferência da LLM para uma maior taxa de recuperação, reduzindo o início a frio no processo de busca, né. Aqui, esse compromisso de desempenho, a gente costuma trabalhar bastante isso no long-term memory, né, que, dado de forma histórica, a sua janela de contexto, a sua memória ela tende a ficar mais fria, né, e não necessariamente o seu ponto inicial, que foi tratado, sei lá, uma discussão, enfim, de como abrir a caixa lá do device da Samsung XPTO, o peso disso, né, assim, representação de forma contextual, não tem tanto peso como agora, que é como ligar o aparelho, né, e os cenários aplicáveis. Então, assim, tudo se destina, né, à necessidade de recuperação avançando para as consultas de cauda longa, ambíguas ou que contenham pronomes, né, como ele, aquilo, né, eles, elas, por assim diante. Então, aqui tem um exemplo claro, aqui tá em japonês essa bagaça, mas o que seria reescrita, né? O usuário chega ali e pergunta assim, é, 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 como abrir a caixa, né? Mas como abrir a caixa, ele muitas vezes é muito vago. Então, como podemos abrir a caixa sabendo que estou com a caixa em cima de uma mesa? Então, a gente com o processo de LLM, a gente consegue descrever a intenção do usuário muitas das vezes melhor do que simplesmente utilizar o que o usuário está perguntando a ponto de levar essa busca vetorial, né? A lógica do RAID, né, que é você gerar documentos hipotéticos, né? Então, seriam representações do que é aquilo que o usuário está perguntando de forma hipotética para poder aumentar o seu campo de pesquisa, né? Aqui eu trago aqui realmente o fluxograma do RAID em busca múltipla, né, que é uma busca híbrida, que é nossa semântica, nossa transformação da arquitetura. Mas, assim, qual é o preciso do RAID, né? É a utilização de documentos hipotéticos para alinhar o espaço vetorial, eliminando a lacuna semântica entre a consulta e o documento. Então, novamente, o usuário chega com a pergunta original. Eu, com a LLM, gero documentos, né, vamos dizer, pseudo-documentos e consultas expandidas, sempre está estabelecendo um fator aqui. Então, por exemplo, supondo que o usuário ele perguntou em português, mas todos os nossos documentos estão apenas representados em inglês e espanhol. Então, numa busca hipotética, eu pego aquela query do usuário, gero um documento hipotético nas três línguas principais, se o sistema suportar, ou se for modelado assim, inglês, português e espanhol. Então, com isso, sabendo que eu não tenho nenhuma referência documental em português, eu aumento meu campo de pesquisa em inglês e espanhol, a ponto de trazer semanticamente o retorno esperado para o usuário, porque ele está falando em português, basicamente. Então, base nesse aumento, né, eu expando a consulta, vou no meu banco, trago todos esses documentos, trabalho aqui o ranking, né, então, assim, eu trabalho com um conjunto de candidatos brutos de alto recall, né, faço um re-ranker, né, que é a parte do processing encoder, né, tem um ponto aqui, o RAID ele pode introduzir fatos falsos. Então, é obrigatório o uso de um módulo de re-ranker para validação secundária do conteúdo. Então, novamente, não necessariamente que eu retornei de espanhol ao inglês, por eu estar perguntando em português, representa a intenção do usuário. Então, o re-ranker, nesse caso, ele entra como um fator importante justamente por conta desse processo, dessa parte do RAID, né, que é a hipotética. Então, realmente, eu sintetizo aqui e dou a resposta final. Então, assim, essa busca múltipla, né, ela gera múltiplas consultas escondidas em paralelo para obter um conjunto de candidatos com maior recall. Então, nesse caso aqui, por estar utilizando a LM, temos que ter muito cuidado em qual modelos iremos utilizar. Porque nesse caso aqui, por estarmos fazendo a busca de maior alcance, a gente aumenta também a latência. Mas, em contrapartida, nosso retorno qualitativo ele também tende a aumentar. Poder ter a ciência e o cuidado para poder equilibrar esse tipo de coisa, né?
E nesse caso aqui, a gente tem que também ter o compromisso de desempenho. Então, assim, a geração do precisa do documento, ele aumenta a latência do primeiro token, né? O time to first token. O time to first token ele é um score muito utilizado para fazer benchmark e trabalhar, vamos dizer assim, a performance dos modelos, tá? Então, assim, temos que ter realmente avaliação e atualização do negócio, utilizando essas métricas para poder, sim, avaliar a latência, para que a latência ela não influencie de forma negativa, independente da nossa qualidade, né, nosso qualitativo esteja alto, né? Aqui o exemplo prático de como isso funciona. E é importante aqui, né, vamos dizer assim, não é o mais, mas é de extrema importância, vamos assim dizer, que é a gerente de contexto, né? Então, assim, pois nem sempre o teu documento, e como ele está estruturado a ponto de gerar um contexto, o LLM ele tende a ter influência, né, sobre a geração argumentada daquela seleção de documentos. Então, assim, a engenharia de contexto ela é muito importante nesse quesito, né? Então, por isso a gente faz o quê? O uso de decodificação semântica, que é o que é isso? É remover bloco de texto, autores repetitivos, reduzindo o consumo de tokens e diminuindo a, inferência, a interferência na inferência. Exemplo, documentos que hoje eles são JSON. Eu não tenho para que colocar lá as chaves, os dois pontos, as aspas, né? Isso como contexto. Então, a gente faz essa limpeza. Então, a gente trabalha muitas das vezes essa duplicação, né? Trabalhar o rastreamento de citações é importante. Então, assim, é forçar o LLM a marcar o número de pontos da fonte do contexto, suprimindo a alucinação na raiz e aumentando a credibilidade. Se você forçar, não é que isso o usuário vai ler, né? Que aquela resposta ele conseguiu achar lá da página 42 do capítulo 1 do parágrafo 1. Mas além, é importante forçar o LLM ele gerar esse raciocínio contextual, né? Ele tende a influenciar bastante na sua qualidade. Reorganização de resultados, né? Então, assim, um ranker, dado o seu top 5, não significa que o seu documento que mais teve a menor distância no Cousine, ele representa de forma qualitativa a ponto de ser a primeira posição, o primeiro documento a ser posto de forma contextual. Então, assim, o re-ranker, ele reorganiza esse retorno de documentos obtido, né? Então, enfim, ele quer utilizar re-rank para posicionar o conteúdo de alta relevância no início e no fim do prompt, mitigando a perda, né, do meio. A gente também faz muita parte de janela dinâmica. O que é isso? É ajustar flexivelmente o número e o passo dos chunks de recuperação com base no comprimento da janela do contexto do modelo, compressão de texto, de texto e contexto. Essa técnica aqui não só no RAG, né, mas na parte de memória a gente faz uso bastante. Não sei aqui de vocês, mas quem utiliza, mas hoje no Cloud Code, no Codex, no Gemini, todas essas agentes de códigos, dada ali as suas interações sobre a sua sessão, chega um determinado momento que ele vai fazer compressão. E o que é isso? É você sumarizar todo aquele histórico, né, ou todos esses documentos, né, de forma enxuta e objetiva do que eles representam, basicamente. Então, assim, extrai fatos centrais e filtra ruídos inúteis, né, aumentando a relação de sinal-ruído e eficiência de entrada. Obviamente, é importante a injeção estruturada. Então, assim, usar Markdown, tags XML para isolar o conhecimento da base de instrução do usuário. Então, assim, é muito importante você, no seu prompt, você realmente mapear de forma estruturada o que é o contexto a ser utilizado versus o domínio sobre que o LLM ele possui, para que possamos, sim, dessa forma, citar e utilizar esse contexto, porque muitas das vezes ele conhece tais fatos. Então, assim, temos que influenciar a ponto de ter mapeado essas estruturas do nosso prompt, né? Aqui um exemplo bem besta, assim, bem típico assim, de cross encoder, né? O modelo BJ Ranker, eu inclusive utilizo em produção, ele é muito bom, tá? Para fazer ranker, né? Então aqui, dado que tem um top A, né, tem 5 documentos, o que eu estou fazendo aqui nessa função? Eu estou ordenando de forma muito unificada esses retornos, né?
E baseado nisso, eu simplesmente estou sorteando, eu estou colocando do maior score para o menor, para que seja estrutural isso para dentro ali da resposta do lembro, né? Então, assim, dado o histórico, diz que os LLMs, eles têm a percepção mais forte das informações no início e no fim do prompt, enquanto as informações no meio são mais facilmente ignoradas, né? Porque, assim, dada a probabilidade, o início e o fim, eles muitas vezes representam de forma mais semântica melhor do que está ali densamente no meio. Então, assim, inclusive interessante e curioso isso aqui. Aí eu trago aqui, por fim, né, um template. A gente, na aula do livro Gabriel de Prompt Engineer, né, a gente trouxe alguns formatos, né, mas o de praxe, assim, o feijão com arroz é sempre o quê? A gente tem que ter limitação e instruções claras, então, assim, forçar o modelo a responder apenas com base no contexto, proibindo estritamente a especulação fora da base de conhecimento conhecida, pois temos que lembrar que o modelo talvez ele tenha referência, né? Ele tenha tokens sobre o teu domínio, então assim, a gente tem que forçar sempre uma entrada estruturada, então assim, ou tags XML ou marcações, seja lá qual for, é importante estar estruturado no seu prompt, né? Para poder diferenciar o que é contexto tarefa, reduzindo o desvio da instrução em textos longos. A guia do pensamento, que é o COT, né? Exige que o modelo extraia primeiro fragmentos de fatos e depois gere a resposta final baseada na loja factual. Não é todo modelo que tem COT, tá nativo. Então, assim, a escolha do modelo é importante, não necessariamente pelo fato de ter ou não um COT, mas fazer com que o modelo ele consiga raciocinar para fazer uso dos citations, né? Que é citar que aquela resposta que ele deu foi dado a extração da fonte X, né? E baseado nisso, a gente reduz significativamente a alucinação, obviamente, né? Pois a gente passa a restringir, né, de forma precisa e orientação lógica a taxa de alucinação em ambiente de produção, que, assim, que a gente consegue reduzir de forma efetiva em 40% só pondo em prática essas técnicas, né? Pois, assim, não necessariamente que você, uma vez que esteja como naivo em produção, significa que tem dado um fator de alucinação, você tem que sair de naivo para o advanced, né? Então, assim, parte dessas técnicas, muitas das vezes, do próprio prompt, e como o seu documento está estruturado para gerar engenharia de contexto, ele só, esse trabalho, ele influencia bastante nessa redução de alucinação em produção, né? Aqui tem um exemplo, né? Então, assim, para ter instrução, hoje nos modelos comuns, a gente usa isso aqui bastante no system, no row system, né? A instrução a gente dá ali no row user, basicamente, e trazendo no próprio row user o contexto, né? E, obviamente, o user query. Pois, de cima a baixo, né? De cima para baixo, o LLM ele vai interpretar o que ele é, dada a vaga da sessão, qual é o objetivo dele, né? Sobre o que ele possui de contexto domínio, a ponto de conseguir responder o usuário de forma argumentada, né? De forma direcionada, né? Aí chega aqui no slide final. Eu não vou passar aqui com vocês a parte de código para não ficar assim massivo, mas o que eu vou pedir é que, dado esse repositório que eu vou passar para vocês, a gente consiga, vocês, né, pôr em prática, passo a passo deles, e caso surja dúvidas, trazer ele para o grupo. Por quê? Porque para a última aula, para a gente poder fechar com chave de ouro aqui dessa mentoria, a gente quer ter dado a vocês exatamente ali o caminho feliz, não só da construção, mas do que leva e do porquê leva e como é feito nesses componentes no Naive, para quando a gente chegar na última aula, que é o deploy realmente da aplicação, vocês tenham ciência do que equivale cada componente desse, né, dentro do Naive, mas também o que, de como se representa, né, como isso influencia, seja de forma qualitativa na sua resposta, né. Eu vou passar aqui rapidamente com vocês sobre o código, mas, novamente, eu quero que vocês trabalhem a execução desse código local mesmo, tá? Esse PDF aqui vai estar no repositório, para vocês conseguirem acompanhar o que está estruturado aqui no projeto.
Perfeito? Vou mostrar aqui o meu terminal. Então, assim, temos 5 pastas aqui, tá? O data aqui é basicamente um exemplo aqui de documentos, então, aí para vocês. Tudo isso aqui são o que vai ser trabalhado dentro do processo de rack, né? Então, aqui na pasta 1, a gente monta, como montamos na aula passada, realmente que uma pipeline de naive, perfeito? Só para recapitular. Então, a gente trata, né, os documentos, deixa eu pegar aqui do início ao fim. A gente está usando aqui o ChromaDB, né? Então, a gente gera o index, certo? Aqui já estou executando a query, então, retrieval, né? Joga para dentro do LLM, terá a resposta, mas qual é o nosso processo aqui? Dados os documentos que vão ser dados a partir da pasta data, né? A gente gera os chunks, que é o quê? Que é a vetorização, é chamada do Embed. Estou utilizando aqui o Poolzin, que é a nossa métrica, que é a nossa forma matemática para fazer a construção do meu index. E para cada documento, estou chamando aqui o Embed, né? Gerando o vetor e adicionando. Como vocês veem aqui, estou colocando a construção desses documentos com metadata. Então, eu coloco um doc ID, title source, porque isso aqui ajuda e influencia no processo de retrieval com o LLM, mas a força de influenciar na busca, como passei nos slides com vocês, né? Isso aqui é o que está na pastinha 1, aqui dos exemplos. Aqui na 2, eu trago as estratégias de chunking, né? Aqui eu trouxe o recursivo e o markdown, mas eu convido vocês a também chamar as outras funções, para vocês verem na prática as diferenças de um para o outro, perfeito? Aqui temos aqui a parte dos embeds, né? Então, por exemplo aqui, temos as comparações, o quanto maior o vetor, o quanto menor sobre os tipos de modelos. Aqui eu utilizei todos os modelos da OpenAI, então começa small, e do small a gente consegue dimensionar, né, de 512 a 576, ao próprio large, que começa em 24, 3072. Então, essa mesma query, ela tem uma diferença de forma matemática representada em vetor, né, entre os modelos. Isso aqui, como passei ali, né, ela influencia em latência e performance a ponto de equivaler com a memória, que vai ser storage, né, que você salva nos seus blocos. É o que trata aqui na parte do Embryos. Trabalha aqui na parte do retrieval de estratégias. Então, por exemplo, aqui é onde eu insiro o hinter na prática, né? Aqui local vocês conseguem rodar normalmente com o CPU, que é o MS Mark Mini LCS V2, né? Então, aqui eu monto uma pipeline de hinter, né? E exemplifico isso. Então, na prática aqui, né? Então, dado, estou indexando, deixa eu pegar aqui. Pronto. Então, aqui faz o beam encoder, que é o quê? Que é a busca vetorial. E dada a busca vetorial, eu faço cross encoder, que é ordenar, né? Em ranqueamento, o meu retorno e integridade decrescente, do maior para o menor, né? Então, isso aqui, ele ordena em todos os documentos que você passa pelo LM, trabalha aqui a parte contextual, que é a última parte, né? Não só a estrutura de prompt, mas também o que vai ser, como vai ser passado esse documento, essa estrutura de contexto para além. Então, aqui, ó, objetivo, por exemplo, aqui, então, duplicar chunk, né? Aumenta muito o nosso problema baseado no overlap, então, trata aqui também dentro desses exemplos da duplicação, a reordenação, né? Que o meu chunk
e sobre o que o PET está sendo pedido, né? Temos que ter esse fator relevância, é importante, né? Trabalhando essa humanização, né? Que é a compressão via LLM. Então, assim, dado no contexto histórico do context window, eu posso pegar todo aquele bloco e sumarizar para poder comprimir. Isso é um long, então a gente faz uso disso bastante, com compressão. O citation, né, assim, que é forçar o LLM ele citar, perdão, ele citar que aquela resposta que ele gerou foi dado ao retrieval daquele contexto que foi obtido em determinado documento, né, e obviamente que gera a resposta. Então, aqui esses simples exemplos eu passo exatamente ponto a ponto do que foi apresentado aqui nos slides, né. Eu não vou executar com vocês, senão a gente vai ficar mais 1 hora aqui, cada um desses, mas isso aqui é um dever de casa, a ponto de vocês adquirirem conhecimento não só de uma visão naive, mas o primeiro passo que se dá para a construção, né, que é sair de uma arquitetura naive com advanced, né, com essas técnicas de chunking, gerente de contexto e render, né. Então, assim, a aplicação disso, já podemos sim dizer que a gente está construindo, não é que estamos prontos, tá? Mas estamos construindo, explorando, né, essa ideia naive para um advanced, perfeito? Eu vou ter um espaço aqui de 5 minutinhos para qualquer pergunta, enfim, falei para dar com pau aqui, mas quero ver um pouquinho vocês. Já estamos aqui na terceira aula, né? Então, tem alguma para dizer, perguntar? Alguém rodou os exemplos da aula passada? E aí? Das duas, uma ou dormiram ou não prestaram atenção. Eu não rodei, inclusive ia rodar hoje, agora há pouco antes da aula, mas eu vi que tinha questão das chaves, né? As chaves são pagas lá pelo OpenAI, que você tem que criar aqui ou gratuitas? Em cada aula que a gente fez, né, a gente disponibilizou o API Key. Eu costumo deixar sempre um dia, dada a aula, então hoje vai ficar amanhã o dia todo. Costuma ser de quinta para sexta, né, mas como hoje foi de sexta, vai ser de sexta para sábado, então até amanhã você consegue utilizar a chave que está no grupo. Então eu sempre propago, assim, eu finalizo a chave no domingo, que vai ser o caso dessa que eu passei por hoje. Então você conseguir testar, não só esse exemplo, mas os outros exemplos passados. A gente utilizou a OpenAI para ser mais fácil, então todo mundo consegue se cadastrar e botar ali o mínimo de dólares e conseguir utilizar, sabe? Perfeito. É só para saber mesmo. Eu estava criando lá, estava adicionando crédito para poder executar os projetos. Não, mas essa que eu passei você pode utilizar. Daqui para domingo você vai estar ativo, vai estar funcionando. Fechou, valeu. Não mais? Ô, Leandro, quando eu sei que eu tenho que escolher um LLM menor ou um mais grande ali para. É, não é o 0 e 1, não a doleta não, tá? Eu costumo fazer essa escolha com os quality gates, né? Porque o que acontece? Supondo, eu comece ali no GPT-4o, né, por ser bom e melhor com o GPT-4o mini, certo? Uhum. Mas quando eu sei que eu posso sair do GPT-4o para o GPT-4 mini, eu costumo utilizar as métricas que tá disposto lá no repositório. Então, recall, perplexity, então, assim, tem várias métricas que você consegue atribuir a esse processo de escolha, né, em determinados cenários, para você sair de um modelo maior para o menor, que vai te custar menos, né, ou o contrário, de um modelo menor para o maior, ou enfim, intermediário. Então, a resposta existem métricas que te auxiliam a essa escolha, né, Entendi. não é pelo Então nome, não é, enfim. é fazer experimento e ver com base nas Exatamente, métricas, o exatamente, modelo, exatamente. o Porque, assim, tamanho do chunk, tudo, né? isso, pois Entendi. um modelo ele vai ter suas limitações, né? Seja ele de tokens, né? Input, output, né? Mas também essas métricas de qualidade sobre o que ele foi treinado. Então, a MLU, GPQE, enfim, existem métricas de qualidade, né? Sobre o LLM, que pode sim influenciar a sua decisão,
Então, por exemplo, se seus documentos forem documentos complexos, voltado para análise, sei lá, financeira, você vai pegar e usar um Lama, sei lá, Lama 3232, 1B. Pô, você vai pegar um Scout, é uma Maverick, que tem um corte melhor, né? Que tem um raciocínio, tem um poder de raciocínio, ou sei lá, um DeepSeek R1, né? Ou esses com ENS, enfim, ou o próprio GPT-5 2, que tem que oferece um Enforced Reason. Então, você com as métricas de qualidade, você consegue tanto selecionar um modelo, mas também como o modelo está influenciando no seu ranking, né? Eu vou novamente pingar o link do repositório, né, lá no grupo. Beleza. Obrigado. Mais alguém? Ninguém mais? Todo mundo entendeu tudo? Vamos pôr em prática e construir nossos regs, saída na ilha para Advanced, né? Agora põe em prática. Vou parar aqui a gravação. Tá.